a primeira do seu rádio. Integração FM. Amiga, você viu a promoção da Girando Sol Você Numa Boa? Sim, tem kits semanais com Alexa, robô aspirador, Smart TVs e mais! Prêmios na hora de até R$400 e um prêmio final de R$50 mil. R$50 mil? Gente! É fácil participar. Compre produtos Girando Sol, veja o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br ou no WhatsApp 51-98025-4278 para concorrer. Quanto mais Girando Sol, mais chances de ganhar. Marlise, eu quero te parabenizar por completar 1 ano do programa Momento de Turismo no Vale e dizer que tiveram ótimas pautas aí no programa, realmente pautas importantíssimas e muitos empreendedores também, né, que acabaram mostrando o seu empreendimento, mostrando os seus desafios, as suas conquistas e te agradecer por estar ajudando Arroio do Meio e o Vale do Taquari nesse crescimento turístico que a região está tendo. Parabéns aí, muito obrigado. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. Olá, eu sou a Marta Lucian, eu sou a proprietária do Pedra de Mim Centro Ecológico e eu estou passando aqui para parabenizar a Rádio Integração, parabenizar a Marlise pelo 1º aniversário do programa de turismo, que tem sido um espaço maravilhoso de divulgação do turismo aqui do Vale. Nós estivemos aí presentes divulgando o nosso roteiro turístico Janelas do Interior, que fica em Marques de Souza, por ocasião da Feira das Orquídeas, né, da Feira de Orquídeas e de Artesanato, e conhecemos a Marlise, conhecemos o trabalho da Rádio Integração, e a gente quer parabenizar muito, porque é muito importante que nós tenhamos aqui no Vale espaços de divulgação. O nosso turismo aqui está de vento em popa, nós temos lugares maravilhosos, espaços maravilhosos e muitas pessoas envolvidas e realmente querendo oferecer um turismo de qualidade. Então, parabéns Marlise, parabéns Rádio Integração, e eu espero que esse programa continue por muito e muito tempo ainda. Um grande abraço. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51-3716-2111, WhatsApp 51-99573-7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51-3782-1623 ou WhatsApp 51-99133-2134. Olá Marlise e amigos da Rádio Integração FM de Arroio do Meio. Fábio Alex Kundo, 365 vezes no Vale, passando por aqui para parabenizar pelo aniversário do programa Momento do Turismo no Vale. Mais um canal que a região dispõe para divulgar os atrativos turísticos e fomentar esse setor que está em visível desenvolvimento. Nós do 365 vezes no Vale já tivemos a oportunidade de participar do programa, contar a nossa história. Desejamos vida longa ao Momento do Turismo no Vale e esperamos o convite para no futuro voltarmos ao estúdio da rádio para poder falar desse tema tão bacana que é a atração de visitantes para o Vale do Taquari. Um abração para todos e sucesso sempre.
Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Além de valorizar as belezas da nossa região, o turismo também fortalece a economia local. O crédito Turismo Regional do Sicredi Região dos Vales foi feito para você que precisa expandir seu negócio e acredita no desenvolvimento da nossa região e do comércio local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos nossos apoiadores, aos nossos convidados. Estamos iniciando o 50º programa Momento do Turismo no Vale. Hoje não estamos nos estúdios da Rádio Integração FM 87.5, mas estamos aqui no Morro São José, no município aqui de Arroio do Meio. Além dos nossos convidados, está também a Niceia, ela depois vai falar um pouco sobre esse espaço, né, sobre esse local aqui onde a gente está. E o tema do nosso programa hoje é ecoturismo e preservação da natureza. Então é um tema que nos é muito caro, é um tema muito especial. Eu queria também lembrar que agora, dia 4 de outubro, nós comemoramos o dia de São Francisco, que é o protetor dos animais. E aí, em função disso também, consideramos que esse tema e realmente é muito relevante para a gente poder trazer aqui para os nossos ouvintes, né? E claro, e sempre pensando assim nesse viés aqui do turismo. E quem está conosco aqui hoje, depois na sequência eu vou pedir que eles se apresentem, que eles deem muito boa tarde, mas é o Astor Gabriel, é o Cleberton Bianchini, temos aqui também o Jaime Dil, a Patrícia Aguiar e a Niceia Casara, então, que é a proprietária aí da pousada Morada dos Anjos. Esse programa ele tem o apoio da Anne Decor House, especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupas de cama, toalhas, tapetes, decoração e aromas. No centro de Arroio do Meio, no telefone de contato 3716-2111. Participe da promoção Girando Sol Você Numa Boa. Tem prêmios na hora de até R$400 e um prêmio final de R$50 mil. Além de valorizar as belezas da nossa região, o turismo também fortalece a economia local. Sicredi, juntos pelo turismo regional. E Ritz Restaurante, de segunda a sábado ao meio-dia, com buffet livre e aquilo. E à noite, de quinta a domingo, com pizzas, picados, porções e lanches na entrada da cidade de Arroio do Meio, no telefone de contato 3716-2022. Então, novamente, nosso muito obrigado aos nossos apoiadores que estão nos proporcionando essa experiência de nós podermos chegar aqui ao nosso 50º programa Momento do Turismo no Vale, nesse lugar tão lindo, indescritível, né? A gente está aqui também tendo esse contato com a natureza, nesse ambiente natural, né? Aqui ao ar livre, vamos dizer assim, e ouvindo aqui o som da natureza, o som dos pássaros, das aves, outros sons aqui talvez não tão perceptíveis ou tão descritíveis, né? Mas eu diria assim que é um paraíso, né? E a gente poder contar com os nossos convidados para falar desse tema de hoje é algo realmente muito especial. Eu quero iniciar o programa pedindo então que os convidados se apresentem. Eu acho que eu começo com a Niceia, né, que é a nossa anfitriã de hoje, mas aquela pergunta sobre como é estar nesse ambiente, você deixa para um pouco mais adiante. Começamos agora pela apresentação. Bom, meu nome é Niceia Casara e eu estou administrando, então, agora aqui a pousada Morada dos Anjos já há 1 ano e 10 meses. Certo, obrigada por nos receber, por nos acolher aqui. Podemos seguir com Patrícia? Sim, eu me chamo Patrícia Aguiar, eu sou presidente do CODEMAN, né, que é o Conselho de Defesa de Meio Ambiente aqui de Arroio do Meio, e sou bióloga também, né, de formação. E atualmente eu trabalho, então, na Girando Sol também, né, nessa área ambiental.
Quero te agradecer muito, Patrícia, porque pelo teu intermédio que a gente conseguiu organizar o trabalho de hoje, conseguimos também estabelecer o contato com esses convidados, né? Então, obrigada por ter feito essa força-tarefa para que a gente pudesse trazer, então, esse programa ao ar no dia de hoje. Seguimos aqui com o Jaime. Meu nome é Jaime Dilo, eu sou fundador e diretor, coordenador do projeto Gatos do Mato. E esse projeto, ele tem muito a ver, né, com o tema que a gente vai abordar hoje. E ele dizia antes que ele é da tua naturalidade. Acho que é importante também registrar, né, porque a gente está aqui em Arroio do Meio, mas as pessoas que estão aqui conosco, nem todas são de Arroio do Meio, mas estão abraçando esse tema que a gente está trazendo hoje. Sim, na verdade, eu sou natural de Estrela, mas atualmente eu moro em Teutônia, né? Então, isso vai trazer aqui a tua contribuição aqui ao nosso programa também sobre o teu trabalho. Obrigada. Seguimos aqui com o Kleberton. Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado por nos receber nesse espaço maravilhoso aqui em Niceia. Eu sou engenheiro ambiental, sou sócio proprietário também do OTEB Engenharia, pratico ecoturismo e turismo já há um bocado de tempo, sou apaixonado pela natureza e companheiro do Astor aí nas observação de aves e já do Jaime também, né, Jaime? Algumas vezes a gente já se embretou nos matos aí, né? Então, obrigado pelo convite novamente e vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós que agradecemos e também, assim, eu quero compartilhar que fora do ar aqui a gente já ouviu tantas histórias pitorescas, engraçadas, né, de experiência de turismo, né, porque é disso que a gente está falando. Algumas talvez a gente consiga compartilhar, outras vão ficar para uma outra oportunidade, né, mas sempre é muito bacana a gente também ter esse momento aí de socialização. Seguimos com o Astor, então. Bom, eu sou o Astor Gabriel, eu sou aqui de Arroio do Meio mesmo, né? Ex-bancário de profissão, atualmente aposentado e observador de aves. Obrigada, Astor, por compartilhar também desse momento, dessa tua experiência. E a gente conhece o Astor também, né? Me lembro de ti da época de bancário, né? E aos poucos a gente também vai entendendo o quanto essas atividades diferenciadas, elas vão fazendo parte da vida das pessoas, né? E o quanto é importante nós termos pessoas que se voltam a esses temas, né? E nós aqui no Vale do Taquari, que é o Vale do Acolhimento, nós temos tantas experiências, tantos empreendimentos de turismo, mas hoje nós vamos falar de ecoturismo, né? Então, eu queria que, antes da gente entrar mesmo nesse tema, eu queria que a Niceia, porque depois ela também tem as atividades dela aqui na pousada, ela vai nos deixar, enfim, né? Não vai poder estar conosco, né? Tá na cozinha. Isso aí, né? E a gente até já está sentindo aí o cheirinho, é muito, muito bacana tudo isso aí. Mas, Niceia, eu queria que você compartilhasse aqui com os nossos convidados e com os nossos ouvintes o que é estar nesse ambiente natural todos os dias, acordar e ter esse privilégio de estar nesse ambiente. Bom, Marlise, eu não me vejo morando de outra forma. Primeiro isso, assim, quando eu me formei em turismo e hotelaria em 2000, sempre quando eu falo datas eu sei que eu estou entregando minha idade, tá? Mas tudo bem, não precisa fazer conta, não. Mas, assim, quando eu me formei em turismo e hotelaria em 2000, eu fui logo morar no interior da Bahia, numa cidadezinha chamada Itacaré, não sei se vocês já ouviram falar. Sul da Bahia, Ilhéus, Itacaré, Barra Grande, Camamu, Maraú, regiões muito pequenininhas, cidades muito pequenininhas, mas de muita natureza. Então, assim, já vem até de antes da faculdade, durante a faculdade e pós-faculdade, que eu sempre procuro para me estabelecer esses lugares, assim, no meio da natureza. Claro que praia, quando é praia, né, é outro tipo de turismo, é outro tipo de natureza, mas o ecoturismo sendo aplicado lá, sabe, na raiz mesmo, sem muita modernidade por perto. E isso em 2004 era uma coisa maravilhosa de se viver. Então fiz curso de mergulho de snorkel, mergulhava com cilindro, fazia muita trilha, remava muito no meio nos mangues, né, junto com os moradores locais. E depois passei por uma experiência de 10 anos em Belo Horizonte, na capital, outra realidade. E aí, quando veio de novo, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso voltar para o meu ambiente familiar, assim, o que eu gosto. E aí, quando surgiu essa possibilidade,
a Morada dos Anjos, ela está assim perfeitamente encaixada no morro, né? Com muitas árvores ao redor. Então, assim, a gente escuta muito passarinho, vê muitas aves. Eu sou gaúcha, escutei sempre aquela música do canto da siriema, né? Nunca tinha visto uma siriema na vida. E hoje em dia convivo com elas, passando por aqui no gramado, gritando, fazendo barulho. Mas, assim, é uma experiência muito gostosa. Até então mesmo, para mim, que já venho de uma experiência de morar em lugares com bastante natureza, aqui eu me surpreendo, eu viro criança, às vezes paro o que eu estou fazendo para ver os macaquinhos pulando aqui nas árvores, que nem eu te falei, né? Vejo como é legal as pessoas que mesmo moram, já viram tucano, foram, né, viajaram, ou perto de casa tem tucano, mas quando eles estão sentadinhos aqui, eles avistam os tucanos naquela árvore, como eles se sentem, né? É uma satisfação e é muito gostoso de presenciar isso, viver isso todos os dias e proporcionar isso também para as pessoas que às vezes se desconectaram um pouco da natureza, se desconectaram dessa simplicidade de vida, se desconectaram da necessidade de preservação, né? E quando elas estão aqui, elas conseguem perceber que é preciso, sim, um pouco mais de silêncio, é preciso baixar a guarda, é preciso respirar mais fundo para conseguir captar os sons que a natureza traz para a gente, né? E eu te falo que cada dia é um aprendizado. Teve um dia também, tinha um rapaz aqui fazendo uma entrevista comigo que ia para o YouTube e eu não reparei o quanto que os passarinhos estavam falando no fundo do vídeo. E depois a gente vendo os comentários das pessoas, né, no YouTube falando, nossa, quanto passarinho. Que maravilha. E até assim, Niceia, a gente estando nesse ambiente, até antes a gente dizia assim, acho que hoje nós não vamos fazer nenhum programa de turismo, nós vamos mais ficar nessa imersão aqui no meio, no ambiente, ouvindo histórias, né, contemplando essa natureza, ouvindo esses sons da natureza e ouvindo o som do nosso coração também. Então, isso é maravilhoso. Obrigada por nos proporcionar esse momento, para a gente poder estar aqui, poder trazer o nosso trabalho também para esse espaço, para falar desse tema que é o ecoturismo. E eu, só para finalizar, assim, queria agradecer muito a presença de vocês também e dizer o quanto que eu fico feliz de ver esses movimentos acontecendo, porque como uma profissional do turismo e que viveu isso a vida inteira, e fui embora no Rio Grande do Sul lá atrás por não ter isso aqui tão perto de casa, né? Mas ver isso, podendo receber dentro da minha casa, eu fico muito feliz. Então, assim, as portas estão sempre abertas. Podem vir a hora que vocês quiserem. E contem comigo também para o que precisar, tá? Obrigada, Niceia. A Niceia é a presidente do Conselho do Turismo Municipal, de Arroio do Meio, Conselho mesmo. Municipal de Turismo. Então, está iniciando aí uma gestão. Recém-eleita. Nós falamos sobre isso aí uns dias atrás também no programa, né, ao vivo, enfim, na rádio. E que bom que a gente precisa dessas experiências, desses espaços, das pessoas que acreditam, né, nesse trabalho. Sinta-se bem à vontade, né? Sei que você também tem suas atividades para realizar. Queremos seguir conversando um pouco mais, então, com a Patrícia. A Patrícia, como presidente do CODEMAN, aqui de Arroio do Meio, que é o Conselho, né, do Meio Ambiente de Arroio do Meio. Gostaria que você compartilhasse aí com os nossos ouvintes de que forma o Conselho vem tratando esse tema do ecoturismo. Quais são as atividades, quais são as ações que estão, digamos assim, nessa discussão. Boa tarde a todos. É um desafio, né, para mim também, né, iniciando, né, nessa parte do conselho aqui de Arroio do Meio, mas muito feliz, né, com essa oportunidade, porque a gente tem bastante coisa para trabalhar, né, principalmente nesse tema aqui no município. Nós, no conselho, né, nós começamos a desenvolver várias atividades, né, a gente tem vários temas ligados ao meio ambiente que a gente já trata aqui no município. Mas a gente veio com uma nova proposta, né, também de conscientização, de trabalhar, né, muita coisa com a comunidade em relação à preservação, conservação das riquezas que nós temos aqui no município. Então, nesse sentido, né, o CODEMAN trouxe o projeto Bichos do Morro, justamente para essa conscientização coletiva, né, para a gente conseguir trazer
para todo mundo, né, as informações dos animais que vivem aqui, né, para a gente trabalhar isso. E assim, Patrícia, destacando que nós estamos aqui no Morro São José, né, que faz parte de todo esse complexo aí do Morro Gaúcho. Acho que sempre é importante contextualizar isso para que quem nos acompanha tenha isso muito presente, né? Então, isso vem muito de encontro, né, a essa temática. Isso, e esse projeto justamente ele vai trabalhar este local, né, que é o Morro São José, que é o acesso aí para Pedreira, né, o Morro da Ventania. Então, esses locais que hoje já são, né, utilizados para várias práticas ao ar livre, para esportes radicais, enfim, caminhadas, trilhas, né. Então, justamente é trazer para esses locais essas informações, né, que é a utilização dessas placas que a gente vai colocar Isso eu ia te animais. perguntar, de que forma, assim, essas ações vão acontecer? Nós trabalhamos inicialmente, né, com levantamento de informações, né, dos estudos todos que foram feitos já nessa região, para entender, né, quais são os animais que vivem aqui, as aves, enfim, por isso que nossos colegas estão aqui também, né, que tem muita informação aqui na região, justamente para a gente trazer os tipos que tem aqui, né, fazer essas placas. Então a gente vai ter placas no caminho, né, por esses trajetos todos, identificando esses animais com fotos, com dados. Queremos trabalhar também cartilhas e as escolas, né, trabalhando com os alunos sobre isso, né, para que eles também possam fazer esses trajetos e conhecer o que tem aqui. Né? Porque a gente conhecendo o que tem, a gente vai valorizar muito mais, né? A gente tem que conhecer o que a gente tem aqui, né? Existem inúmeros locais no Brasil inteiro, mas aqui a gente tem uma riqueza também muito grande e a gente tem que conhecer. Eu vejo que o Cleberton, não sei se ele tem a expectativa da fala agora também, mas quando a gente fala de animais aqui do morro, dos bichos do morro, esse levantamento já existe. Quais são os animais que são encontrados aqui nesse morro? Tem algum bicho que tem a cara desse morro, né? Eu acho que essa talvez seja uma curiosidade que quem está nos acompanhando, logo em seguida, né, tem essa curiosidade de saber, de conhecer. Sim, nós até fizemos, né, uma enquete aí com a comunidade, né, que é em relação a qual bicho que tem a cara do Morro Gaúcho. Né, e foi uma disputa bem acirrada, né? A gente não pôde colocar todos os bichos que existem aqui, porque nós temos uma diversidade muito grande. Então, foi colocado em torno de 20 animais, né? E o ganhador, né? A gente teve já dá para anunciar o ganhador? Eu ia dizer, sim, já encerramos, né, a votação. Foram mais de 1.000 votos, né? E, né, o primeiro lugar ficou com em torno de 20% dos votos, que foi o Graxaim do Mato, né? E em segundo lugar ficou o gambá, né, que muitos aí têm, né, um preconceito com ele, mas é um animal também, né, muito importante, né, para a nossa fauna. E em terceiro lugar, o macaco prego, né, que o pessoal também acaba visualizando bastante aqui, né. E você diria assim que essa escolha pelo primeiro lugar se deve à familiaridade que as pessoas têm com esse animal, pela simpatia, ou qual poderia ter sido, né, o critério usado pelas pessoas na votação? Eu acredito que não é tanto pela visualização dele, né? Eu até achei que na verdade, o macaco seria o mais votado, ou até um felino, né? Porque a gente tem vários felinos aqui ameaçados. Mas o Graxaim me surpreendeu, na verdade, né? Eu achei até que não seria esse animal. E esses animais que estavam na lista todos são animais facilmente encontrados aqui no morro? Como é que é essa? Porque a gente sabe que aqui no morro existem atividades de trilha, né? Existem atividades de visitação, e as pessoas têm essa expectativa, né, de quando chegam, encontrar esses animais mais próximos ou não. Então, quem visualiza, quem caminha aqui pelas trilhas, vai ter essa possibilidade de se encontrar com esses animais? Nem todos, né? Então, até em função, né, de que muitos animais têm hábitos noturnos, né? Depois também, né, vai ser comentado sobre isso. Mas a ideia, né, não era colocar também somente animais que eram de fácil visualização, e sim mostrar o quanto tem de animais que nós desconhecemos, né, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, os felinos não é algo que a gente consiga ver, mas a gente tem 3 tipos de felinos aqui.
né? Então, é algo assim que é para enriquecer, na verdade, o conhecimento das pessoas, entender que tem animais que não estão aí no dia a dia, mas que existem aqui, né? E a importância de preservá-los também. E esse levantamento, não sei se a Patrícia ou o Kleber não querem comentar, existem vários trabalhos realizados nesse sentido, né? Trabalhos de universitários, enfim, para tentar identificar realmente quais são os animais ou os bichos que a gente tem aqui no morro, né? Hoje, quantos são, né? Vocês têm como especificar isso? Mais ou menos, qual é o levantamento que se tem de números? Kleber, talvez... Eu tenho alguns números, mas não tenho todos, né? Foram já desenvolvidos no Morro Gaúcho, maciço do Morro Gaúcho, né? E aí envolve, como a Patrícia mencionou, né? Morro da Ventania, Morro São Roque, todo ao início lá de Palmas, né? Então, todo o maciço do Morro Gaúcho, que dá em torno hoje de uns 1.000 hectares mais ou menos de vegetação, né? Só de vegetação. O maciço em si, ele é bem maior que isso, né? Então já foram vários e vários trabalhos, tanto da parte de botânica quanto da parte de fauna, né? Da parte da vegetação e da parte de animais, né? Então, na de animais, eu lembro que eu fiz na época da graduação, sobre as aves, né? Astor, estivemos aí fazendo uma observação, né? Das aves eram em torno de 130 assim, espécies de aves que nós tínhamos registrado, isso lá em 2015, né? Certamente hoje eu acho que esse número já está bem maior que isso, né? Porque vai se aumentando sempre, né? Os observadores estão aí e vão fazendo registros, né? De estudos de mamíferos, por exemplo, eu lembro do grupo da Univates, que era o Benhur e a Maria Júlia Feldens, né? Que fizeram um estudo e tinha vários e vários mamíferos, e agora talvez o Jaime vai conseguir, eu não lembro se era a puma ou a jaguatirica, que eles tinham registros ali para aquele período, isso em 2005, 2000... Jaguatirica. Eu acho que essa informação é importante. Né? A gente está falando em 2015. Na verdade, esse trabalho foi uma amostragem de todo o Vale do Taquari, né? Da mastofauna, né? Dos mamíferos, né? Mas jaguatirica, especificamente, ela foi detectada através de pegadas na região alta aqui de Lópolis, Putinga. Não no Morro Gaúcho. Mas até onde se tem notícias, assim, oficialmente a jaguatirica não ocorre mais mais na região alta, então, do vale, né? Isso. Não, acho que é um dado importante, porque essa normalmente é a expectativa, né, que as pessoas têm quando elas caminham, e até quem nos acompanha, né, pelo YouTube, pelo Facebook ou pela própria rádio, daqui a pouco, né, vai acabar aguçando essa vontade, esse interesse, não só pelos bichos do morro, mas daqui a pouco com os próprios animais ou as aves, enfim, que convivem aí no seu ambiente, nas suas proximidades, né? Porque isso é uma consideração interessante que eu até quero fazer. Hoje eu resido no centro de Arroio do Meio, mas eu morei muitos anos no interior, lá em linha 32. Inclusive, eu olhando agora daqui, eu visualizo, né, as terras onde eu me criei. Então, olha como isso é significativo, né? A gente acaba resgatando isso também. E, eventualmente, assim, quando eu acordo de manhã cedo ou até de madrugada, eu escuto o canto do quero-quero. Né? E ele é uma ave, né, que a gente sabe que ela não tem essa familiaridade com o meio urbano, mas hoje ela já está no meio urbano. Existe, claro, toda uma questão aí para ser, né, conversado sobre isso, não é o nosso tema hoje, mas o quanto os animais, as aves, enfim, elas acabam estando próximos da gente, em todos os ambientes. Então, como se faz esse convívio saudável, né? Acho que isso também é um desafio, isso merece talvez um outro momento, um outro assunto, né? A gente fala do CODEMAN, do trabalho, vocês falaram também do trabalho, inclusive, das escolas. Então, existe toda uma gama, né, de assuntos que podem ser trabalhados quando a gente fala de ecoturismo. Mas, continuando, Patrícia, com relação ao trabalho do CODEMAN, no sentido assim, de que forma o próprio conselho ele poderia auxiliar os empreendedores de turismo aqui do nosso vale, aqui especificamente de Arroio do Meio, os que atuam na área do turismo rural com relação a esse tema?
Hoje o Conselho ele está participando, né, inclusive do grupo Conversando sobre o Turismo, justamente para ter essa proximidade já com o tema e poder auxiliar, né? Porque nós, como um conselho consultivo, a gente tem várias entidades que fazem parte, né? E com isso a gente consegue, através do nosso conhecimento, de parcerias em ações, né, cada vez mais auxiliar, né, esse tema, porque para nós é muito importante esse tema de preservação, né, e o ecoturismo ele vem justamente nesse sentido, né, que é preservar não somente a natureza em si, mas também como toda a cultura local, né, a gente tem nós temos artes, gastronomia, costumes, tudo isso eu acho que se encaixa, né, dentro de um meio que é muito importante aqui para a nossa região, né? Então, nesse sentido, assim, né, nós, não só como conselho, mas, né, também como profissionais da área ambiental, né, a gente tem muito interesse que o turismo seja cada vez mais pensado, né, na maneira ecológica, sustentável, né, em equilíbrio, porque a gente quer desenvolvimento, mas a gente também quer a preservação e a conservação. E a gente tem lugares lindíssimos e animais e todo, né, esse contexto que é lindo, né, assim como apaixonada, né, pelos bichos, né, eu sou bichóloga, né, eu digo que eu sou bichóloga, mas é isso aí, eu acho que a gente tem só para agregar, assim. A gente é muito abençoado. E quando a gente fala em ecoturismo, a gente fala em turismo consciente, turismo responsável, turismo sustentável, né? E nós aqui no nosso Vale do Taquari, a gente tem muitas possibilidades, né? Então, e hoje estando aqui no Morro São José, aqui em Arroio do Meio, na pousada Morada dos Anjos, termos todo esse ambiente natural ao nosso redor, ele fala muito sobre isso, né? E eu até queria te perguntar, antes de passar para o Cleberton, você acredita que o turismo hoje, o ecoturismo, enfim, ele pode auxiliar o Vale do Taquari nesse momento difícil que a gente está vivendo, de retomada das atividades, sejam econômicas, sejam na área do turismo, aqui na nossa região? Com certeza. Eu acho que esse momento é de reconstrução, mas também de se pensar, né, em mais locais, né, também que podem ser atrativos turísticos, né, e tudo que a gente pode estar fazendo hoje voltado para esse ecoturismo que vai trazer desenvolvimento, vai trazer reconstrução, vai trazer mais coisas, né, para o nosso município. A gente teve sim muita destruição, né, de vários pontos, de várias que realmente foram, né, bem danosos para o turismo, mas a gente agora está no momento de reconstruir e repensar muita coisa, né, inclusive nessa valorização aí do meio ambiente que a gente precisa, né, as orlas dos rios, né, a questão da mata ciliar, a gente tem que começar a reconstruir e pensar nesse equilíbrio, né. E aí o Conselho do Meio Ambiente vai ter um papel muito importante nesse sentido, né. Sim, com Patrícia, certeza. muito obrigada por enquanto, né, a gente vai conversando, né, vai interagindo, mas eu queria também agora ouvir um pouco do Cleberton, ele também participa, né, como a gente, do grupo Conversando sobre o Turismo, e nos chama muito a atenção, Cleberton, a abordagem que você faz, né, enfim, ao longo dessas tuas participações. E uma coisa que me chamou a atenção, você como engenheiro ambiental, você tem feito um trabalho muito voltado ao desenvolvimento de um turismo sustentável, né? E você inclusive tem falas onde você coloca o turismo amigo da natureza. Poderia falar um pouco sobre isso? Isso é possível? Como concilia isso com o desenvolvimento, com a renda, com a sustentabilidade, né? E em equilíbrio aí com as questões ambientais? Sim. Bom, como engenheiro, né, eu sempre tenho a premissa de que as coisas têm que caminhar junto, né, tanto o desenvolvimento econômico, tecnológico, etc. e tal, com o humano, com as questões de preservação, de conservação, de proteção ambiental. Porque se um vai muito para frente, aí depois a gente paga a conta com as outras questões, né? E pegando o gancho agora que a Patrícia trouxe, né, eu sempre digo que um dia a gente paga a conta,
Pode não ser eu, pode ser, talvez ela vai vir para o meu vizinho, vai vir para o meu filho ou para o meu neto, mas um dia a gente paga a conta, né? E talvez a gente tenha agora nessa questão pagado um pouco a conta de estarmos tão desvinculados ou de não prestar tanto atenção com as questões ambientais, né? De cuidado com a natureza, né? de responsabilidade, de precaução, de prevenção, com toda essa questão que envolveu as inundações, né? Então eu sempre tenho essa premissa assim na hora de estar trabalhando, de desenvolver uma coisa pensando no equilíbrio. Então tem que caminhar junto. Então essa é a premissa básica assim de todos os meus trabalhos, né? Então hoje eu desenvolvo atividades para tratamento de efluentes, por exemplo. Então o empreendimento, a exemplo desse da Niceia, né? Toda casa, toda residência vai gerar esgoto doméstico, né? Então, tratamento de efluentes nesses espaços é extremamente importante. A gente vai se preocupar com o ambiente, né? O paisagismo daquele espaço, mas também a gente tem que preocupar com o que está saindo da nossa pia, com o que está saindo do nosso vaso sanitário, né? Então essa preocupação também é importante, né? Então eu vou citar outro exemplo aqui. Quantos e quantos empreendimentos relacionados à água que nós temos no Vale do Taquari? Quantos campings, quantos que têm a água como seu insumo principal na hora do turismo, né? Quantas cachoeiras a gente tem? E aí vamos pensar em quantos desses empreendimentos têm essa preocupação do tratamento dos efluentes, né? Então, isso é amigo da natureza, né? Então, vou trabalhar, vou ter um empreendimento, mas eu vou ser amigo da natureza, vou ser responsável, vou ser comprometido e trabalhar em conjunto, né? Para que as coisas caminhem de forma correta, né? E aí tem essa harmonia, né? Com o empreendimento, com a questão ambiental, com a renda dessas pessoas, dessas famílias, né? Porque a gente sabe que hoje o ecoturismo, eu estava até lendo que de cada 4 pessoas que visitam o Brasil, o país hoje, uma tem como destino esses espaços que oferecem essas atividades mais ao ar livre, né? O ecoturismo. Então, olha como isso é importante, né? Como isso é relevante. Isso e cada vez vai ser mais, né? Então, é só olhar como nossos pais lidavam ou se relacionavam com as questões ambientais, como nós nos relacionamos e como a geração que veio depois da gente se relaciona. Então, há uma preocupação crescente com as questões ambientais. E isso é fato. Essa roda não vai mais voltar. Ela não vai girar para trás, agora é só para frente, só vai aumentar as preocupações e se a gente não aumentar, a gente sabe o que vai acontecer ali adiante, né? Então, isso também é um incentivo para que os empreendedores nessa linha se preocupem cada vez mais, os municípios se preocupem cada vez mais com isso, né? Então, eu vou citar um exemplo de um trabalho que eu fiz e ainda estou desenvolvendo, né? Então, que também se relaciona com o turismo, mas não de forma direta. Então, a gente faz proteção e recuperação de nascentes. Mas a gente vai dizer, mas o que isso tem a ver com o turismo? De forma direta, talvez nada, mas de forma indireta, vai se refletir na disponibilidade e na qualidade de água, né? Então, quantas e quantas casas ou residências ou municípios tiveram com problema de falta de água no início desse ano, por uma seca muito grande? Então, proteção e recuperação de nascentes acaba impactando ali também, porque quem é que vai procurar uma cachoeira, por exemplo, vai visitar o nosso vale, que tem inúmeras e inúmeras cachoeiras, se não tiver água na cachoeira? Então, a disponibilidade de água e a qualidade da água também vai impactar no turismo da região, né? Mas eu vou te dizer, assim, compartilhando aí com os convidados, com os nossos ouvintes também, me parece que hoje o próprio turista, ele já tem isso como um cuidado, né? Como um local ele procura onde tenha esse cuidado com a natureza, onde tenha essa preservação, onde possa ter aí uma fonte de água. Então, me parece que isso, o próprio turista está meio que exigindo isso. Não sei se te parece também. Me parece, eu reparo sempre assim nessas questões todas também. Eu sempre
Todas as viagens que eu faço, maiores, assim, de sair do estado, sempre estão relacionadas a parques, seja estadual, nacional, municipal. Todas as viagens sempre tem um parque envolvido, né? E aí é engraçado perceber que aqueles empreendimentos que, sei lá, visitei há 5 anos ou 10 anos atrás, que não tinham essa preocupação, eles acabaram ficando no tempo e foram esquecidos. Aqueles empreendimentos que foram tendo essa responsabilidade e os cuidados, ou eram mais amigos da natureza, eles prosperaram. Né? Eles prosperaram, estão ganhando dinheiro, estão cada vez recebendo mais turistas, né? Então, tenho percebido isso, assim. E eu acho que é a tendência. É a tendência, e hoje as redes sociais também, nesse sentido, as pessoas divulgam muito os locais que elas visitam, né? Elas registram, elas fotografam, elas, né, compartilham com os seus amigos, com os seus familiares. E a gente falando aqui de turismo, a gente fala muito de experiência de turismo. E é isso que as pessoas procuram, esse contato com a natureza, essa vivência, né? Se colocar, como eu digo, o pé na terra, né? Poder, daqui a pouco, saborear ali uma água vindo de uma fonte, que a pessoa sabe que ela está protegida, que ela está preservada, né? Poder observar ali os animais, né? Isso também é uma prática que está sendo... E claro que se o ambiente está preservado, os animais, sejam as aves, sejam os felinos, acabam se aproximando e acabam interagindo, né? Então, acho que isso é algo que realmente o ecoturismo, ele só tende a crescer, né? Eu acho que nós vamos fazer agora um intervalo, né? Vou pedir aí para o Alan colocar os nossos apoios, para que na sequência também a gente possa ouvir um pouco mais também dessa prática de ecoturismo, entre outras tantas que nós conhecemos, o que nós temos, mas nós trouxemos aqui o Astor e o Jaime, que vão falar dessas experiências de observação. E aí depois ainda temos espaço aí para algumas considerações, né? Talvez tenhamos que fazer mais um programa para falar sobre isso, né? Porque os assuntos vão fluindo e a gente também gosta de poder, né, oportunizar aos nossos ouvintes essas experiências. Então, chamamos os nossos apoios e voltamos em seguida. Não saia daí, fique conosco. A primeira do seu rádio. Integração FM. Amiga, você viu a promoção da Girando Sol Você Numa Boa? Sim, tem kits semanais com Alexa, robô aspirador, Smart TVs. E mais! Prêmios na hora de até R$400 e um prêmio final de R$50 mil. R$50 mil? Gente! É fácil participar. Compre produtos Girando Sol, veja o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br ou no WhatsApp 51-98025-4278 para concorrer. Quanto mais Girando Sol, mais chances de ganhar. Que tal comer aquela comida caseira num restaurante com 33 anos de tradição? No Hits Restaurante você encontra um ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Comida feita com amor e um ambiente acolhedor. Tudo o que você precisa para se sentir em casa. Atendimento de segunda a sábado ao meio-dia com buffet livre e aquilo de quinta a domingo à noite com pratos, pizzas, picados, porções e lanches. Esperamos a sua visita. Hits Restaurante, na entrada da cidade. Telefone 3716-2022 e 98594-5746. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51-3716-2111, WhatsApp 51-99573-7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51-3782-1623 ou WhatsApp 51-99133-2134. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Além de valorizar as belezas da nossa região, o turismo também fortalece a economia local. O crédito Turismo Regional do Sicredi Região dos Vales foi feito para você que precisa expandir seu negócio e acredita no desenvolvimento da nossa região e do comércio local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional.
Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Estamos de volta ao nosso 50º programa Momento do Turismo no Vale. Estamos hoje aqui no Morro São José, na pousada Morada dos Anjos, para falar de um tema que não poderia ser outro, né? Ecoturismo. Estamos aqui com a Patrícia, que é bióloga e presidente do CODEMAN, com o Jaime, que é observador de felinos, ele vai falar sobre isso na sequência, com o Kleberton, engenheiro ambiental, e com o Astor, que é observador de aves. E falando sobre esse tema do ecoturismo, que nos é tão caro e que a gente sabe que hoje é um setor do turismo que vem crescendo muito. Eu até tenho aqui algumas informações que colocam que é um setor que tem crescido em torno de 15 a 25% por ano, enquanto que o turismo convencional cresce em torno de 7,5% ao ano. Então vejam o quanto esse setor está crescendo e, de fato, trazermos esse assunto é algo que é muito importante. E aquilo que a gente dizia também, eu quero também dar uma outra informação, que entre 2018 e 2020, 19 milhões de estrangeiros escolheram o Brasil para visitar, de acordo com o Ministério do Turismo. E sendo que o ecoturismo foi escolhido por 18,6% desses turistas. Então, isso demonstra o quanto o ecoturismo tem sido, de fato, um setor que as pessoas buscam, né? Elas querem conhecer, elas querem desfrutar também, né, do meio ambiente, das experiências de turismo. E a gente quer falar sobre isso também agora, nessa sequência, né? Para ouvir um pouco sobre essa prática, né, de observação de animais, seja de felinos, seja de aves, que é uma prática do ecoturismo. Umas talvez mais presentes aqui já na nossa região e outras talvez não tanto, né? Então eu vou começar aqui com o Jaime, quero que ele fale um pouco sobre esse trabalho que ele tem feito, o que o motivou a fazer, digamos assim, se dedicar a essa área, né? Que para nós até, inclusive, é algo novo, né? Sim. Na verdade, o projeto Gatos do Mato, RS, que é o trabalho que eu desenvolvo, ele surgiu em função do carisma que os felinos despertam, né? A curiosidade chama a atenção, porque e até porque eles são também muito raros de se avistar furtivamente, assim. Então, isso há cerca de 12, 13 anos atrás me levou a desenvolver a técnica do armadilhamento fotográfico, tá? Que diferente de observação de aves, né? Os animais, os mamíferos, os animais da mastofauna, eles normalmente são muito mais discretos, né? E tem muito mais medo do ser humano. Inclusive, quando você falava antes de carisma, né, eu lembrei, assim, o sentimento que a gente tem é de medo, né? Porque quando se fala de felinos, se tem sempre presente os felinos... Sim, exato. É que historicamente, a gente é inundado de informações dos grandes felinos da África. Isso aí, que é isso que gera esse sentimento de medo, né? Do tigre asiático. E da nossa onça pintada, que é a nossa representante porte grande, né? Mas a realidade do Vale do Taquari é diferente, até porque nós temos aqui uma outra realidade, né? Por exemplo, de espaços onde esses animais podem ocupar. Então, a presença de grandes felinos é quase improvável, né? No Rio Grande do Sul, ainda ocorre a onça-pintada somente no Parque Estadual do Turvo, no noroeste do estado, que é uma pequena porção de mato muito bem preservado, que foi o primeiro parque estadual criado no Rio Grande do Sul, né? E que conserva uma boa porção, na verdade, uma pequena porção muito bem preservada de Mata Atlântica,
onde as onças pintadas transitam por ali, que vem da Argentina, da região de Correntes ali, e que é uma porção de mato também que liga com o Parque Nacional do Iguaçu. Então, é por isso que ainda nós temos alguma coisa de ocorrência de onças pintadas no Rio Grande do Sul, mas no resto do território ela está extinta, né? E o outro grande representante de maior porte dos felinos seria o puma, né? Puma, leão baio, onça parda, esse é o mesmo animal, tá? É a mesma espécie. Ele, teoricamente, está distribuído em todo o Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que, de verdade, a maior concentração dele está na região dos campos de cima da serra, dos aparados ali, que ainda ocorre bastante puma, né? E aqui na nossa região, Jaime, falo aqui de Arroio do Meio, a região aqui do Vale, a gente tem essa possibilidade de fazer essa observação ou isso é mais raro? Pois é, há várias especulações, inclusive de predação de criações domésticas por parte de pumas, né? Mas, assim, oficialmente não há comprovação nenhuma. O que tem muito, que nem eu disse, é especulação. Quando, na verdade, a maior parte das predações que ocorrem, as criações domésticas de maior porte, são cães ferais. Então, são cães abandonados e que acabam se extraviando e acabam criando um instinto feral e às vezes até um cão doméstico que acaba indo no vizinho, mata uma criação e tal. Então, essa é a maior incidência que acaba recaindo a culpa sobre o puma, né? Mas que, na verdade, não se tem uma comprovação nenhuma. E, então, a nossa realidade são os pequenos felinos. Então, como a Patrícia disse, a nossa região... Mas esses felinos, você fala, esses que estão aí na natureza, né? São os felinos selvagens, né? Nós temos 3 espécies na região, que é o gato do mato pequeno, o gato maracajá e o gato morisco, o jaguarundi, que eles também é chamado, né? O gato do mato pequeno e o gato do mato e o gato maracajá, eles são aqueles pintadinhos. Difere um pouco na aparência das pintas, no tamanho, mas eles são basicamente o tamanho de um gato doméstico. O gato morisco, ele pode variar a pelagem, assim, de marrom até bem escuro, marrom mais claro, certo? E ele é um animal já um porte um pouco maior. Não em altura, mas em comprimento, né? Ele tem uma cauda comprida, ele tem um corpo esguio comprido, assim. Inclusive, até um tempo atrás, ele era do gênero dos pumas, né? Então, mas ele foi reclassificado, então agora já não é mais parente do puma, né? São essas 3 espécies que ocorrem aqui no Vale do Taquari. E o que você, antes da gente passar aí para o Astor, a gente sabe que quando as pessoas transitam por esses ambientes, quando elas têm um contato com esses animais, quais são, eu imagino inclusive tenha recomendações, tenha cuidados, porque existe essa experiência, muitas vezes existe essa expectativa, mas quando eu me deparo com um animal como este, qual é a atitude correta, ou qual é a orientação? O que você diria? Assim, eu não posso ser inconsequente falando isso para um público ouvinte, mas assim, se eu fosse falar para alguém em particular, eu diria assim, não precisa te preocupar com nada, porque simplesmente ele não oferece risco nenhum para o ser humano. O gato, ainda mais os nossos pequenos felinos são tamanho de gatos, mais ou menos, o maior risco que tem é deles predar uma galinha num galinheiro mal fechado, sabe? Um pato, eventualmente, porque eles são animais oportunistas, né? Eles são carnívoros especialistas que se alimentam só de proteína animal, né? Então, e eles, muitas vezes, o que ocorre é quando há falta de recursos alimentares na natureza, no ambiente que eles vivem, eles encontrando uma oportunidade fácil de se alimentar, eles não vão perder a oportunidade, né? E esse é um dos grandes entre vários aspectos que impactam, por exemplo, assim, que ameaçam essas espécies. Uma delas é
o abate dessas espécies de forma retaliativa, por retaliação ou preventiva, para prevenir ataques, né? Quando, na verdade, o certo é fazer o manejo correto da criação doméstica, né? Eu acho que esse conhecimento, né, que muitas vezes as pessoas não têm e aí acabam se deparando com essas situações que podem representar riscos de alguma forma, né? Mas eu acho que sempre é importante, né, ter algum profissional que pode ser consultado, né, para que se possa ter esse manejo correto, né? Sim, exato. E o importante também é dizer, que eu gostaria de dizer, por exemplo, nós temos uma espécie de felino que ocorre na região aqui, que é o gato maracajá, que ele é por demais dependente das árvores. Ele é um animal que usa muito o dossel da floresta. Ele usa para caçar, para acasalar, para se esconder, para dormir, descansar, sabe? Então, muitas vezes, assim, a derrubada de uma pequena porção de mata, sabe? Parece pouco, mas são várias pessoas tendo a mesma atitude, a mesma mentalidade. Vou derrubar só um pouquinho e tal, mas no total acaba impactando. Isso acaba também tirando o habitat, que também é uma das grandes ameaças aos felinos, é a perda de habitat, né? Eles acabam, de alguma forma, invadindo, né, outros espaços. Exato. O espaço deles também foi, de alguma forma, invadido, agredido, né? Eles buscam outros espaços. Exatamente. Né? E aí também, só terminando a questão das ameaças, outra ameaça muito grave para os felinos são atropelamentos. E as estradas acabam matando... porque, apesar de se ver pouco atropelamento de felino, mas para cada felino atropelado é uma perda muito grande, porque as 3 espécies estão ameaçadas. Aliás, todos os felinos do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem a maior diversidade de felinos do Brasil, são 8 espécies. Tá? E nós temos um felino que ocorre só no Pampa, que é o gato palheiro pampiano, tá? Que é uma das espécies de felinos mais ameaçadas do planeta. E então isso acaba gerando assim uma responsabilidade muito grande para quem trabalha, por exemplo, com essa questão de ecoturismo, porque, que nem o Cleberton disse, a gente tem que fazer o ecoturismo, mas tem que ser amigo da natureza, né? Tem que ter realmente responsabilidade, porque muitas vezes se cria um ambiente para caminhadas, para fazer trilhas e coisa e tal, e eu não consigo entender como é que, e acontece muito, a gente sabe, o Cleberton sabe disso, que as pessoas vão fazer trilhas e deixam lixo no local, né? E o lixo, as pessoas imaginam, mas o que um papelzinho de bala, o que uma tampinha de garrafa, o que uma garrafinha vai fazer? Olha, para quem trabalha com preservação e quem trabalha com animais silvestres sabe que o quanto os animais silvestres morrem sufocados, engolindo tampinhas, enfiam a cabeça dentro de uma garrafinha, não morrem de fome, sabe? Então, esse é o aspecto, assim, realmente do turismo consciente, turismo responsável. Né? Acho que é uma boa dica, né? Eu até queria comentar aqui, né, que existem vários tipos de ecoturismo: observação de vida selvagem, caminhadas e trilhas, turismo rural, mergulhos, turismo de aventura e turismo também em áreas protegidas. A gente poderia falar de todos esses temas ainda, né? Mas queremos ouvir o Astor, porque eu acho que diferente da observação de felinos aqui na nossa região, no nosso vale, aqui no nosso município, essa prática de observação de aves, ela é mais, talvez mais comum, né, Astor? Não sei se essa informação confere, mas eu também queria te perguntar o que te levou a fazer essa prática. Eu acredito que seja mais comum, sim, pela facilidade, né? Porque as aves a gente encontra em todos os locais, né? Desde próximo de casa, nos parques da cidade, quanto então em matas, em áreas mais preservadas, né? Na verdade, assim, eu sempre tive uma atração desde a infância por aves. Então, lá quando a gente era guri, né?
a forma de a gente observar aves era engaiolando, né? E claro que isto, logo lá na frente a gente foi aprendendo que não é dessa forma que a gente observa, que não é uma maneira correta, né? Mas eu nunca assim desviei muito o olhar das aves, né? Continuava observando os sons, comportamentos, e isso foi, digamos assim, só se tornando mais intenso com o tempo, conforme o tempo foi passando, né? Fui conhecendo outros observadores. Nesse meio tempo surgiu uma ferramenta bem importante assim para quem praticava isso aí, que é o site Wikiaves, né? Que é um suporte, um ótimo suporte para quem faz essa prática, porque essa prática de observação é tu observar aves em vida livre nos ambientes onde elas se encontram. Então, assim, que nem eu coloquei antes, né? A gente pode observar desde as aves próximas de casa, nos parques da cidade. E claro que conforme os ambientes vão mudando as aves também, né? Porque tem aquelas aves que são mais próximas de nós, que se aproximam do ser humano, que não se importam tanto com a presença das pessoas, e tem aquelas que são mais restritas a áreas mais preservadas, as florestas, as matas, né? Assim como também vai mudando a população de aves ou as espécies conforme os biomas brasileiros, né? Então, assim, tem as aves do Pampa, tem as aves da Amazônia, tem as aves do Cerrado, e cada bioma tem as suas espécies mais específicas, né? E você tem registros, fotografias de todas das aves de todos esses biomas? Eu esse ano fechei todos os biomas brasileiros, né? O último que me faltava era a Caatinga, que esse ano eu fui para o Ceará, então observar aves desse bioma também. Então, assim, por isso que eu digo assim, está muito ligado à questão turística, essa observação de aves também, ao ecoturismo, porque essa prática ela me faz me deslocar para outros locais. Então eu acabo usando, por exemplo, assim, colocando na prática como é que isso acontece. Por exemplo, eu vou, por exemplo, agora mês passado fui para o Acre, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que programar, eu tenho que comprar uma passagem aérea, eu tenho que chegar lá, tenho que alugar um carro, vou gastar o combustível no local, vou precisar de um restaurante, vou precisar de uma pousada, de um hotel, vou precisar de um guia. Normalmente eu reservo mais um dia para conhecer pontos turísticos do local, vou trazer alguma lembrança, alguma coisa. Então isso tudo movimenta toda a cadeia do toda turismo, uma cadeia, né? Que assim parece assim, para quem não vive esse meio, isso fica meio imperceptível às vezes, essa questão toda, né? Mas é toda uma cadeia que fica envolvida com essa questão da observação de aves, né? Então, tu poderias dizer assim que essa observação de aves aqui, por exemplo, na nossa região ou no nosso município, ela poderia ser também um fator de desenvolvimento do turismo? Certamente sim. O que de repente falta um pouco para a nossa região é potencializar isso. Esse levantamento que a gente já comentou antes, de animais existentes nos locais, né? Por exemplo, o próprio Morro Gaúcho aqui é potencialmente interessante pela quantidade de espécies que tem. Muitas espécies, que nem foi comentado, não vou encontrar na cidade, não vou encontrar em áreas mais abertas, preciso ir para o mato para achar. Então, aqui no Morro Gaúcho tem várias espécies bem interessantes nesse sentido. Inclusive, assim, em Arroio do Meio, por exemplo, nós temos aves fotografadas, 257 espécies de aves registradas. E muitas delas, ou a grande maioria, estão presentes no Morro Gaúcho. Então, tu tendo trilhas para tu circular e
tendo a intenção de observar, tu vai conseguir ver muitas espécies bem interessantes. Te ouvindo assim, Astor, eu fico pensando como, de que forma isso pode ser organizado, né? Porque essa prática de observação, seja de aves, seja de felinos ou de outras práticas de ecoturismo, sempre é importante que tenha esse pontapé inicial, né? Que se veja esse potencial para que isso também não sejam atividades muito isoladas, né? Porque eu te ouvindo falar, depois de tudo que você relatou, eu já imagino essa prática muito diferente do que só ouvindo falar sobre isso, né? Então, daqui a pouco, mas o que isso tem a ver com o turismo? Mas por que as pessoas vão lá no meio do mato e vão fotografar animais, vão observar animais? Então, eu acho que falta, talvez, que essa prática seja mais difundida e que ela esteja mais acessível às pessoas, até em termos de informação, né? Porque aquilo que a gente não conhece, a gente pode achar que é algo que não cabe para a nossa região, que não cabe para o nosso município. Então, eu penso assim, quem está nos acompanhando, quem já empreende na área do turismo, ou quem daqui a pouco tem alguma ideia em investir, olha quantas dicas interessantes foram dadas hoje, né? Então, acho que podemos também, né, o nosso programa pode também ser, né, esse momento aí de incentivar ou de, né, quem sabe, motivar algumas pessoas para empreender. Jaime. Não, eu só complementando um pouco o que eu vinha falando, a observação de felinos na natureza, de pequenos felinos, é uma atividade muito difícil, né? Então, não é a mesma coisa que nem uma ave, né? O Astor mesmo estava dizendo. A ave, tu sai de casa, tu olha pela janela, tu enxerga várias espécies lá. Felino, não. O felino já é um animal extremamente discreto, arisco, de hábito noturno, e que dificilmente tu vai ver a olho nu. Mas não é por isso que ele não vai estar presente onde a gente está. Eles estão por aí. Gostei dessa observação. Eles estão por aí. Na verdade, só porque eles não são vistos não quer dizer que eles não estão presentes, porque essas espécies de pequenos felinos do bioma Mata Atlântica, eles estão aqui em Arroio do Meio, estão em Lajeado, estão em Teutônia, estão em todo o Vale do Taquari presentes, né? É claro que a gente só não enxerga eles. E aí, voltando para esse lado do turismo, eu acho interessante, porque quando a gente fala em preservação, o que nós temos que fazer uma análise do impacto que cada matriz econômica causa no meio ambiente. E o ecoturismo, eu acho assim que é uma forma de gerar renda que é um dos que menos causa impacto ao meio ambiente, né? Porque ele não usa agrotóxico, ele não desmata, ele não polui, né? E traz pessoas que realmente estão interessadas em preservar, né? Olha a dica, né? Eu acho que o grande diferencial entra essa questão que nem a Patrícia colocou antes, a educação, o olhar para isso aí, né? Essa questão que nem ela colocou, que estão estudando, digamos assim, passar essas informações para escolas, para essa prática do ecoturismo. Então, parte, eu acho, disso aí, dessas pessoas, dessa geração que está vindo, com esse cuidado com a natureza, a forma de como é que fazer trilha, não deixar resíduo, e também nisso entra também o que nós podemos observar, esse olhar para as aves ou para os animais que estão na volta, essa observação do ambiente onde se está, né? Isso aí. A gente já está chegando aqui ao nosso final do programa, acho que até a gente já está cedendo aí um pouco do nosso tempo. Cleberton. Posso só fazer uma adendo, né? Então, faço parte também do Clube de Observadores de Aves junto com o Astor, né? Talvez seria interessante em termos para desenvolver essas atividades e fortalecer o turismo neste sentido de observação da natureza, divulgar essas informações. E nós já temos essas informações. O Jaime já tem um monte de material
sobre mamíferos, né? Nós do Clube de Observadores de Aves temos muita informação sobre quais as espécies ocorrem aqui, ocorrem ali, né? No Vale do Itacoari hoje a gente tem aí mais de 320 espécies já registradas. Cabe talvez a gente, e aí eu vou fazer uma provocação para quem estiver nos ouvindo e nos assistindo, talvez a gente montar um material de divulgação e colocar isso ou nas prefeituras ou nos empreendimentos de turismo, como é o caso esse aqui da Nicéia, né? Talvez deixar uma cartilha para que quando o hóspede estiver aqui, ele vai ver um passarinho, por exemplo, ele vai olhar na cartilha, mas é tal espécie, né? Então isso também acaba contribuindo para gerar conhecimento, gera um cidadão mais responsável quando ele tem a informação. Não basta, a gente tem que conhecer para preservar, mas como a gente vai conhecer se a gente não acaba repassando essa informação? Talvez aqui seja uma provocação nesse sentido de, olha, vamos montar um material de divulgação que vai trazer informações sobre as espécies. Né? É muito, muito importante, muito relevante, porque a gente não consegue gostar daquilo que a gente não conhece, né? Então a gente ser provocada, né? Ser desafiada, ter esse acesso à informação é algo muito importante. Eu acho que além de identificar as espécies, é muito importante também informar a necessidade de cada espécie para continuar sobrevivendo na natureza. Isso é importante também, porque cada animal ele tem a sua necessidade, porque se aquela necessidade não é suprida, ele não consegue sobreviver na natureza. Tá certo. Enquanto vocês vão pensando aí nas suas considerações finais, eu só quero comentar também, que eu acho que é algo, né, que pode ter a ver também com o nosso tema, é o concurso fotográfico. É o primeiro concurso fotográfico. Pare, sinta e veja o Vale do Taquari. Então, esse é um concurso fotográfico lançado pela Anturvales. As inscrições são de 2 a 31 de outubro e o regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis nas redes sociais. Eu acho que o nosso programa hoje aqui nos provocou um pouco nesse sentido, né, para que a gente possa também participar e fazer esses registros. Lembrando que esse programa tem o apoio da Anne Decor House, da Girando Sol, Sicredi Região dos Vales e do Ritz Restaurante. Quero deixar também já um convite para o nosso próximo programa Momento do Turismo no Vale, onde nós vamos ser convidados do município de Cruzeiro do Sul. Então, quem vai estar conosco são representantes da Administração Pública Municipal e também nós vamos estar lá na vinícola Lermen Jäger, que é um empreendimento que tem ali na linha Primavera em Cruzeiro do Sul, que nós vamos então compartilhar com os nossos ouvintes. Rapidamente as considerações finais, podemos começar aqui pela Patrícia. Eu só gostaria de agradecer, né, e me colocar então à disposição, tanto eu quanto o Conselho, né, do Meio Ambiente. Nós estamos querendo então desenvolver, né, fortemente esse projeto Bichos do Morro aí, com cartilha, com placas, né, com essa parceria, né, de todos esses conhecimentos, né, que todo mundo aqui, né, tem, né, e ainda, né, fomentar mais estudos, que acho que é importante, né, ter mais estudos aí na nossa região, né, de colocar armadilhas aí no morro, né, pra gente ver mais coisas aqui. E também, né, a gente falta aí anfíbios, répteis, né, a gente tem tantos insetos, tantas coisas, eu acho que aqui a gente tem uma diversidade imensa. Obrigada. E a gente até foi, né, a gente foi presenteado hoje ao longo do dia, né, aqui com o nosso trabalho, vimos borboletas, abelhas, os pássaros. Então é um ambiente maravilhoso, né? A natureza nos fornece tudo isso de graça e a gente precisa cuidar, precisa preservar para que isso continue de fato assim. Jaime? Eu quero então agradecer o convite, né? E também dizer que é um assunto muito amplo, que às vezes a gente não consegue colocar todas as ideias de forma ordenada e com todo o nexo necessário, mas enfim, acho que valeu a pena a gente discutir isso aí. E também eu só queria complementar em relação ao meu projeto, que ele atua na preservação ambiental, né? Com ações de campo, com educação ambiental e divulgação científica. E eu sou parceiro do grupo de trabalho do Gato do Mato Grande, que é sediado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
coordenado pela doutora Flávia Tirelli, que é que hoje, atualmente, está financiando grande parte das nossas frentes de trabalho. Certo, parabéns e obrigada aí pela tua participação. Cleberton. Obrigado pelo convite, foi um prazer discutir, conversar sobre isso, né? Estou à disposição, a empresa também sempre tenta buscar e contribuir nesse sentido, né? Então, fica à disposição nosso trabalho para tentar criar sinergia e nós estamos, né? O Vale do Taquari tem passado por um momento catastrófico e talvez agora então, seja o momento de refletir sobre esse acontecimento e talvez pensar numa forma diferente de nos relacionarmos com a natureza, né? Talvez é o momento dessa reflexão, né? Então é isso, obrigado. Obrigada, Cleberton. Astor? Bem rapidinho, então. Eu diria assim para os nossos ouvintes, ou para todos, né? Pratique a observação de aves. Tá? Além de você juntar bastante conhecimento, bastante informação, você terá ainda belas surpresas, né? Com aquilo que você vai ver. Obrigada, Sora. Eu queria rapidamente compartilhar que quando a gente era criança, quando eu era criança, a gente fazia aquelas brincadeiras, assim, aquelas perguntinhas, que animal você gostaria de ser e tal. E eu lembro que eu sempre queria ser um pássaro, porque assim, a possibilidade de voar, né, era algo assim que eu achava fantástico, diferenciado, né? E hoje eu estou podendo compartilhar, eu acho que eu nunca falei isso para ninguém, hoje eu estou podendo compartilhar, porque assim, realmente o trabalho que vocês fazem é maravilhoso. Queremos agradecer aos nossos convidados, aos nossos ouvintes, aos nossos apoiadores, ao Alain, que está nos acompanhando ali na parte técnica. Fica o nosso abraço, muito boa tarde e até o nosso próximo programa Momento do Turismo no Vale.